Boa noite, Matheus. Parabéns pelo jogo, pela estreia, tá? Chegando agora na Inter. Na mudança ali do intervalo, você colocou o Vitor Leque já com 1-1 e eu vi você dizendo para ele: vai para cima, não tenha medo, se errar, erra lá na frente. E sabendo que são 3 gigantescos, né, na altura, na zaga do Floresta, você quis explorar mais essa bola no pé mesmo, ao contrário do que a gente viu no final. Foi uma questão de até desespero do time, alçar muitas bolas na área e todas elas praticamente Floresta ganhou no alto. Essa mudança que você quis fazer, bola no chão? Na verdade, são alternativas que a gente trabalhou para se criar, para buscar o resultado. Nós tínhamos 2 formas de tentar envolvê-los, que era um jogo por dentro, como a gente conseguiu o pênalti, um desarme por dentro ali, teve uma combinação rápida que saiu o pênalti, ou um jogo pelo lado, que foi... Miguel teve um excelente cabeceio, que talvez o melhor da partida tenha sido o goleiro do Floresta, que fez um milagre num cabeceio do Miguel. Teve uma bola no segundo tempo, que se eu não me engano, o Miguel acabou cabeceando e o Leque estava atrás dele, que poderia ter concluído também. Então são alternativas, né? O que eu pedi quando a gente criasse a situação de lado, a gente colocasse uma bola rápida. Porque bola rápida é mais difícil para zagueiros que estão olhando de frente, ainda tem que girar o corpo para tentar tirar a bola, não bolas mais voadas, que daí facilita para o zagueiro. Então a gente criou algumas alternativas, criamos grandes chances para fazer mais gols, mas é o futebol. Talvez o Floresta tenha tido 2 oportunidades e converteu as 2. Nós tivemos aí, a grosso modo falando, além do gol, uma finalização do Oller no primeiro tempo por cima, uma defesa do Davidson com o cabeceio do Miguel, um chute do Romário, talvez a grande defesa do jogo também do Davidson. Então a gente teve oportunidades, infelizmente não concluímos tanto em gol. O Floresta teve 2 oportunidades, acredito, não me lembro de outra oportunidade que tenha tido, e converteu os 2 gols. Então a gente continuar o trabalho, foi um trabalho de 3 semanas contra um trabalho de 11 meses, e a história não é como ela começa, a história é como ela termina. Então a gente está numa competição extremamente disputada e equilibrada. Não adianta a gente lamentar muito a derrota, nem enaltecer muito a vitória, é a gente seguir trabalhando. Temos uma semana cheia aí para ganhar mais tempo, para ir mais preparado possível lá em Anápolis. Matheus, prazer, Gabriela Troia do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre o quanto as estratégias no primeiro tempo, com as 2 substituições, elas precisaram ser alteradas. Primeiro uma substituição ali por compulsão, e depois até gostaria que você explicasse a saída do Claudinho, né? Eu estava num local, né? Eu estava em cima na cabine, então eu não consegui ver ali se houve uma lesão, pedido mesmo do jogador, mas o quanto de fato tem que, ainda no primeiro tempo, mudar totalmente a estratégia com pouco tempo que você tinha inicialmente pensado para a partida. E queria que você também falasse da questão do Saulo. Dali onde eu estava, eu escutei muitos xingamentos direcionados a ele, principalmente no segundo gol, que ele chega a fazer a defesa, mas a bola estava entrando. Então eu queria que você falasse, ao seu ver, como ele trabalha no dia a dia e se a torcida deve sim manter e dar um voto de confiança para o treinador, até porque tem aí o Campeonato Paulista, que foi feito no Paulista, mas agora começa uma nova trajetória na Série C, né? Boa noite, Gabriela. Então, vamos por partes, assim, eu procuro trabalhar todo o nosso elenco da mesma forma, assim, porque o futebol tem muitas variáveis durante uma partida e tem que estar todo mundo preparado para fazer aquilo que se pede. Então é óbvio que a gente perde o momento dos atletas, né? A Bochecha foi crucial no pênalti, né? Porque é um cara muito agressivo, que percorre demais o campo. Ele dá muito volume para a nossa equipe, porque ele ataca bem, defende bem, participa constantemente do jogo. E infelizmente a saída dele, claro que a gente tem que dar apoio para quem está entrando, mas se perde o momento do Bochecha, que vive um grande momento, e particularmente eu gosto muito das características dele, não tenho dúvida o quanto ele pode nos ajudar. Mas faz parte do jogo, ele teve que sair. Logo na sequência, o Claudinho teve uma lesão muscular posterior, não sabemos o grau da lesão, mas ele confirmou que foi uma lesão, e
e justo no momento que ele estava em campo, mas a gente estava com um a menos, porque foi justo no momento que ele pediu a substituição que saiu o gol de empate, que foi bem no setor ali que eles acabaram criando espaço para achar cruzamento, justamente em virtude que a gente estava com um a menos, que o Claudinho não conseguia mais correr e ele tinha acabado de pedir a substituição, né? Então são circunstâncias da equipe, a gente tem que estar preparado, os atletas têm que estar preparados, isso pode acontecer, infelizmente foi com a gente, 2 substituições no primeiro tempo ainda, claro que mexe um pouquinho, nesse momento, até em virtude disso, o Floresta conseguiu ficar um pouquinho mais com bola, mas sem agredir muito nós, né? E assim, a torcida é o maior patrimônio de um clube e vive um momento de frustração muito grande, né? Porque vinha de bons momentos recentes, disputando o Paulistão e competindo muito bem no Paulistão, veio uma queda e se cria uma expectativa de qualquer equipe que cai, que é um postulante a subir, e não conseguiu nem classificar, então traz uma frustração por parte da torcida muito grande, uma carga negativa muito grande, e eles estão vivendo esse momento. Então hoje era uma estreia, tinha uma expectativa muito grande para a gente fazer um grande jogo e conquistar uma vitória no início da competição. Infelizmente ela não veio e volta toda essa carga pesada que a torcida está vivendo recentemente. A gente tem que entender completamente o torcedor. O Saulo é uma referência nossa dentro da equipe, dentro do vestiário, tem a sua liderança, é um cara extraordinário, de dia a dia muito bom, trabalhador. Confesso que eu não revi ainda os gols, né? Mas é normal, a torcida nesse momento deve e tenta achar um culpado. A culpa é de todos nós, principalmente minha, que toma as decisões dentro de campo. Então a gente tem que entender isso, e o voto de confiança a gente vai trazer para a torcida se a gente tiver resultado e se a gente mostrar desempenho dentro de campo, né? Eu acho que nós temos que trazer essa confiança para o torcedor, não o torcedor trazer para a gente, em virtude do momento do clube. Então, mas eu tenho convicção e a certeza que a gente vai desenvolver muito essa equipe, com muito trabalho, com muita dedicação, confio muito nos atletas que aqui estão, e o torcedor vai voltar a ter orgulho logo de ver a Inter de Limeira dentro de campo. Matheus, obviamente numa derrota tem seus pontos positivos e negativos, né? O que você tira de lição? Obviamente você vai depois analisar o jogo, tudo ao longo da semana, mas a grosso modo, o que você tira de lição para a partida que vem, né? Contra o Anápolis fora de casa, uma equipe que também perdeu na rodada, hoje para o Ituano, né? Fora de casa, mas o que você leva de questão positiva ou até negativa que possa ser corrigido para a próxima partida? Nosso estado de atenção, o estado de alerta tem que estar sempre lá no alto, né? Que nós tivemos mais oportunidades que o adversário e fomos derrotados, né? Então, diminuir o número de oportunidades para dar para o adversário, a gente realmente seguir a confiança daquilo que nós estamos fazendo. A Inter de Limeira vem há um longo tempo sem estar disputando a Série C. Nós vamos ter que, durante a competição, adquirir esse respeito com os nossos adversários. Então é a gente ter convicção daquilo que a gente está fazendo, saber que é uma competição extremamente traiçoeira. Às vezes, se tem 1, 2 oportunidades, tem que converter para realizar a vitória, e saber que são jogos assim. Acho que ontem os placares foi tudo por um gol de diferença, 1-1, 2-1, 1-0, né? Hoje aqui 2-1, talvez acho que só o Ituano que venceu por 2 gols de diferença. Então é muito parelho, são definidos em detalhes cada partida. Aquela equipe que estiver mais atenta e mais concentrada vai fazer com que esses detalhes sejam a seu favor. Última, aqui. Matheus, queria que você falasse sobre as heranças que você encontrou da Série 2 do Paulista. É claro que é só o começo do seu trabalho, é o seu primeiro jogo, mas é um time que sofreu muitos gols ao longo do ano. São 16 jogos e só 3 partidas a Internacional não tomou gols. O que você já encontrou de passado recente que você está ajustando, e se de fato você tem trabalhado principalmente o sistema defensivo para evitar esses gols que aproximam o time de pontuar, seja no empate, numa vitória, enfim. O
que facilite com que passe essa Série C de uma forma um pouco mais tranquila. Perfeito. Eu sempre digo assim, e acredito muito nisso, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Normalmente, as equipes vitoriosas de qualquer competição são equipes que fazem gol, obviamente, mas são as melhores equipes defensivas, são equipes que tomam poucos gols. Então tem equipes campeãs que fazem poucos gols, mas tomam poucos gols. É difícil você encontrar uma equipe que toma muitos gols, estando nas lideranças, nas primeiras posições da tabela. Então a consistência defensiva é importante. É até difícil falar, mas talvez seja injusto eu falar que a gente não foi bem defensivamente hoje, porque o Floresta teve pouquíssimas oportunidades, né? Então eu vejo a gente em desenvolvimento. Nós demos muitas poucas chances para o Floresta criar a situação de finalização. Mas é o campeonato. Eu vejo que é um equilíbrio muito grande e a gente tem que estar muito preparado para isso. Então, a gente continuar o trabalho, ver os pontos positivos que a gente fez. Eu te confesso que para o meu modo de jogar, eu exijo muito fisicamente da minha equipe, porque a gente tem que tentar correr para frente, pressionar, trabalhar com velocidade a bola, e foram 3 semanas exaustivas e a gente continua em desenvolvimento para criar isso. Talvez anteriormente, do jeito que a equipe jogava, era um jeito diferente que não exigia tanto da parte física como está exigindo agora. Então eu tenho que continuar esse trabalho em desenvolvimento com os atletas para a gente estar mais preparado para as próximas partidas. Boa noite, Matheus. Jurandir Silva, da TV Agora Notícias de Limeira. Jogo difícil, né? Jogo de estreia, a ansiedade bateu forte. Eu pergunto para você o que tirar desse jogo, né, para que na próxima partida a Internacional não cometa os mesmos erros que cometeu hoje, e para que consiga aí os pontos que vai dar aí uma tranquilidade para a sequência do campeonato. Parabéns pelo jogo. Apesar do resultado não for um resultado agradável para a Internacional, mas por ser estreia, a gente percebeu que alguns testes foram feitos e alguma coisa de positivo deve ter saído desse time. Boa noite, Jurandir. É uma tristeza muito grande, não pela partida que fizemos, mas pelo resultado que tivemos. Porque eu vejo que tivemos grandes chances de fazer, inclusive, mais gols. E o Floresta, se eu não me engano, acredito que só teve as 2 oportunidades em gol. Então, acho que o futebol é um jogo muito traiçoeiro, né? Você tem que converter as oportunidades que cria e tem que tentar neutralizar o adversário. O adversário foi muito feliz em 2 chegadas ao gol, convertendo em gol. A gente teve 3, 4, 5 chances, talvez, para fazer mais gols e não conseguimos concluir. Então, seguir o trabalho que nós estamos desenvolvendo, ter convicção daquilo que está sendo feito. Como eu comentei aqui anteriormente, a história é contada como ela termina, não como ela começa. E a gente tem que entender o nível de competição que nós estamos, continuar competindo muito, que eu tenho certeza que essa vitória vai acontecer logo e o torcedor vai ter orgulho de ver a Inter de Limeira dentro de campo. Obrigado.